Boa noite! O nosso grupo é composto pela Amanda, Cristina, Pedro e por mim, Renata. E nós iremos falar sobre o Profibus DP. A tecnologia da informação tem sido determinante no desenvolvimento da tecnologia da automação. Alterou hierarquias e estruturas no ambiente industrial nos seus mais diversos setores, desde as indústrias de processo e manufatura até prédios e sistemas logísticos. A capacidade de comunicação entre dispositivos e o uso de mecanismos padronizados, abertos e transparentes são componentes indispensáveis do conceito de automação de hoje. Diante disso, o Profibus é um padrão de rede de campo aberto e independente de fornecedores, onde a interface entre eles permite uma ampla aplicação em processos, manufatura e automação. Ele não é um sistema de comunicação, mas sim uma variedade de protocolos combinados em um mesmo pacote de tecnologia Fieldbus, em que os usuários podem implementar essas variedades de protocolos em seus próprios softwares, criando outros requisitos e resultando em algumas aplicações únicas. E o Profibus DP é a solução de alta velocidade do Profibus. Motivação para a criação. O Profibus nasceu de um esforço combinado do governo alemão com grandes empresas industriais, e este esforço conjunto gerou uma solução em automação que não é apenas viável hoje em dia, como permitiu o desenvolvimento de novas soluções, pois graças à sua criação, muitas empresas puderam recorrer a automações específicas a fim de atender suas necessidades. Em 1987, 21 empresas e instituições na Alemanha se uniram para criar um novo protocolo de comunicação, e seu objetivo era a realização e estabilização de um barramento de campo bixerial, sendo requisito básico a padronização da interface de dispositivo de campo. E a versão Profibus DP trouxe mais simplicidade, incluindo configurações simples e maior velocidade na transmissão de mensagens. Aplicação conforme a pirâmide da automação. A pirâmide da automação é uma ferramenta que representa de forma hierárquica os níveis de controle e trabalho na automação industrial. O protocolo Profibus ele pode ser utilizado nos níveis 1 e 2 da pirâmide, sendo o nível 1 composto por dispositivos de campo, como sensores, atuadores, transmissores e outros componentes presentes na planta. Este nível é o chão de fábrica, onde se encontram os equipamentos que executam controle automático distribuído, e é nessa etapa que ocorre a aquisição de dados e do controle manual. No nível 2 da pirâmide, que será apresentado a seguir, é realizado o controle dos processos, utilizando equipamentos robustos que executam o controle automático, centralizado ou não das atividades da planta, como CLPs, relés e Sistema Digital de Controle Distribuído. Na imagem, podemos verificar a pirâmide da automação, sendo o protocolo Profibus disponível nos níveis 1 e 2, sendo o nível 1, dispositivos de campo, sensores, inversores, servos e robôs, e o nível 2, controle do processo, CLP e interface homem-máquina. Funcionamento e correspondências com o modelo ISO, OSI e TCP e IP. A arquitetura do modelo Profibus é baseada em protocolo de rede que segue o modelo ISO-OSI. No Profibus DP é utilizada a camada 1 e 2 desse modelo e também a interface do usuário. A arquitetura simplificada garante uma transmissão de dados eficiente e rápida. A camada 1 é a camada física, onde a mensagem é transportada. Normalmente é utilizado um cabo de par trançado, e nessa camada passa somente os dados para a camada de enlace. A camada 2 é a camada de enlace. Nessa camada são formados os telegramas de mensagem. É definido nessa camada quando e como os dados transitam, a fim de evitar colisões entre equipamentos que queiram transmitir ao mesmo tempo. Topologia. O Profibus utiliza a topologia barramento, e a característica dessa topologia é uma linha cabeada central, onde os dispositivos se conectam, cada um com seu cabo. A utilização de um barramento elimina a necessidade de uma linha de comprimento total, indo a partir do controlador central para cada dispositivo individual. No passado, cada dispositivo se conectava diretamente no barramento central. No entanto, tecnologias avançadas tornaram possível um novo sistema a 2 fios em que o barramento central pode se conectar a um sistema Ethernet, Profinet,
e por este caminho, múltiplos dispositivos Profibus podem se conectar um ao outro. Meios de transmissão. Os requisitos para escolher o meio de transmissão são a alta confiabilidade da transmissão dos dados, as distâncias a serem cobertas e a velocidade da transmissão. Os meios físicos desenvolvidos para o Profibus são RS-485, fibra ótica e IEC 611.58-2. O RS-485 é utilizado universalmente, especialmente em sistemas de automação da manufatura. A fibra ótica é utilizada em aplicações de sistemas que demandam menos ruído no sinal e cobertura de longas distâncias. E, por fim, o IEC 611.58-2 é utilizado somente em rede PA, em sistemas de automação, em controle e processos. O meio de transmissão mais utilizado no protocolo Profibus-DP é o RS-485. Este meio físico, para transportar dados, utiliza um cabo pré-trançado e blindado, permitindo até 32 estações para conexão no barramento, permitindo também o uso de repetidores e aumentando a rede para até 126 estações. Esse meio físico também possui altas taxas de transmissão, baixo custo e é de fácil instalação. Bom, agora vamos falar sobre os processos de transmissão. São utilizados em substituição aos sistemas convencionais de 4 a 20 mA, HART ou em transmissão com 24 volts. Utiliza-se do meio físico RS-485 ou fibra ótica. Requer menos de 2 milissegundos para a transmissão de 1 KB de entrada e saída e é amplamente utilizado em controles com tempo crítico. Em 12 MB por segundo, o Profibus DP requer somente 1 milissegundo para transmitir 512 bits de entrada e 512 bits de saída, distribuídos entre 32 estações. Esse perfil é ideal para controles discretos, exigindo alta velocidade de processamento. Bom, na figura, a gente pode observar o tempo típico de transmissão do Profibus DP em função do número de estações e a velocidade de transmissão, onde cada escravo possui 12 bytes de entrada, 2 bytes de entrada e 2 bytes de saída, em cerca de 200 microsegundos. Continuando falando sobre os processos de transmissão, para trocar dados com um escravo é absolutamente essencial que o mestre observe a seguinte sequência de startup: o endereço da estação, o pedido de diagnóstico, a parametrização do escravo, a checagem pedido de diagnóstico, antes de se estabelecer a troca de dados cíclica, como confirmação de que a parametrização inicial está de acordo, troca de dados cíclicos e, por fim, o controle global. Agora falando um pouco sobre os pacotes de dados, a troca de mensagens no Profibus DP acontece em ciclos e cada pacote de dados é conhecido como mensagem ou frame. Os dados podem ser transmitidos em frames de envio ou resposta, sendo que o frame de confirmação não contém dados. Isto é, somente apresentará em seus campos códigos de reconhecimento do frame pela estação. Isto avisa a estação mestre que o escravo irá processar e responder ao mestre o mais rápido possível. O ciclo de mensagens é somente interrompido quando se tem a transmissão do frame de token. O token é passado entre as estações mestres em uma ordem numérica ascendente de endereços por meio do frame de token, e com isto, o mestre recebe o token, dominará a comunicação por um determinado tempo, e pela transmissão de dados sem confirmação, necessária para a mensagem de broadcast. Em ambos casos, não há confirmação. Todas as estações, exceto a que detém o token, monitoram todas as requisições e confirmam ou respondem somente quando são endereçadas, e a confirmação ou resposta retornará em um tempo pré-definido. O slot time, máximo tempo que o mestre irá esperar por uma resposta do slave, que seria um escravo, caso contrário, a requisição é repetida. A estação que não confirmar ou responder depois de um certo número de tentativas, que são os hatches, será listada como não operacional pela estação mestre.
Bom, falando agora sobre os meios de correção de erros, para garantir a máxima confiabilidade dos dados da transmissão, o Profibus dispõe de um mecanismo de segurança conhecido como distância de Hamming, HD igual a 4, o que significa até 3 bytes errados simultaneamente podem ser detectados. A introdução de um byte de paridade nos caracteres WART incrementa em 1 bit a distância roaming. Consegue-se HD igual a 4, enviando um FCS com cada frame, assim como a inclusão de delimitadores de início e fim dos frames. O Profibus não utiliza correção de erros quando é detectado em um frame. Descarta-se e repete-se a transmissão. Se um escravo detecta um erro de transmissão ao receber um pedido do mestre, ele simplesmente não responde, e depois de esperar um slot time, o mestre enviará novamente o pedido. Da mesma forma, se o mestre detectar uma falha na resposta do escravo, também enviará novamente o pedido. Como mencionado anteriormente, o RS-485 é o meio de transmissão mais utilizado no Profibus DP, que faz a transmissão dos sinais digitais com base numa codificação denominada Non-Returning Zero, que também pode ser chamada de NRZ. Essa codificação se baseia na diferença de potencial, e o seu funcionamento consiste em dois condutores, que podemos denominar exemplos de A e B, que são alocados em um cabo trançado. Esses dois condutores possuem níveis iguais de tensão, diferentes de zero, porém de sinais opostos. Sendo assim, o condutor A possui uma tensão diferencial positiva, que faz referência ao bit 1, e o condutor B uma tensão diferencial de mesmo módulo, porém negativa, que faz referência ao bit 0. Podemos usar uma situação de exemplo quando é aplicada uma tensão de mais 5 volts no condutor A. Nessa situação, o condutor B irá ter uma tensão de menos 5 volts, ou seja, a mesma tensão, porém de sinal negativo. É importante ressaltar que para a execução da polarização correta é de extrema importância, pois a informação utilizada para fazer a comunicação é a diferença desses potenciais entre os dois condutores mencionados, independente do referencial de tensão, seja ele realmente uma tensão ou ground. Esse fator mencionado também garante a redução de ruídos do sinal, pois enquanto o ruído transita em uma fase comum, os sinais transitam em fases invertidas, como pode ser visto na figura mostrada para vocês, fazendo com que nos terminais os sinais importantes de dados cheguem de forma diferencial e o ruído, que é indesejado, chegue de forma comum. Assim, o ruído, em sua grande maioria, é rejeitado. Também é uma característica muito importante dessa codificação. Dentre suas diversas características muito importantes, vale ressaltar alguns aspectos específicos desse protocolo. Um deles é a sua alta velocidade de comunicação, que se faz muito útil em interligações com CLPs, sensores e atuadores, por exemplo. Ele necessita de 1 a 12 milissegundos para a transmissão de 512 bits de dados de entrada e 512 bits de dados de saída, que são distribuídos em 32 estações. Além disso, seu tempo de reação é da ordem de 1 a 5 milissegundos, que também é um fator muito importante para a comunicação de alta velocidade. Além disso, seu baixo custo, alta confiabilidade e a possibilidade de interoperabilidade entre vários equipamentos faz com que esse protocolo se torne referência em chão de fábrica, sendo mais escolhido entre eles. O protocolo possui também 3 versões, que são denominadas DPV0, DPV1 e DPV2, e cada uma delas possui ainda mais peculiaridades específicas. Outra característica importante desse protocolo são os 126 dispositivos mestre ou escravos que são suportados pelo Profibus DP, o qual, consequentemente, podem operar no modo multimestre, que também caracteriza a ligação de vários mestres em seu barramento. Devido às suas diversas especificações e características mencionadas anteriormente, o Profibus DP pode ser aplicado em diversas finalidades industriais. Algumas delas, dentre as diversas existentes que podem ser mencionadas, são o controle rápido de processos, como a caldeira a gás, que tem sua utilização justificada pela sua alta velocidade, garantindo assim o bom funcionamento do processo. Ainda devido à sua rapidez, o Profibus DP pode ser aplicado em getaways para rede lenta. É utilizado também em controle de motores, em mineração ou na comunicação de inversores e soft starters.
Outra aplicação que o Profibus DP se encontra são nos acionamentos de subestações de energia e em montadores de fábrica em geral. Essas foram algumas das diversas aplicações industriais que o protocolo estudado se encontra, visto que sua aplicação no ramo industrial é muito ampla. Bom, e por fim, podemos chegar à conclusão do nosso trabalho. O uso do Profibus DP em automação e controle de processos pode alcançar a economia de até 40% em planejamento, cabagem, comissionamento e manutenção, além de oferecer um aumento significativo na funcionalidade e segurança do sistema. O Profibus tem, assim, comprovado em milhares de aplicações, seja na automação da produção, predial ou na de processo, sucessivamente uma alta economia de gastos, um aumento na flexibilidade associado a uma maior disponibilidade dos sistemas. Estas são as principais razões que têm levado mais usuários de todo o mundo a decidir em favor do Profibus. Através de um contínuo desenvolvimento tecnológico, o Profibus está disponibilizando novas funções que anteriormente podiam ser implementadas somente em barramentos especiais. Bom, e essa foi a nossa apresentação sobre o Profibus DP. Muito obrigado a todos.